Capítulo 4. Era uma tarde quente e abafada, onde mal soprava uma brisa. As nuvens por cima da encosta em que andávamos estavam talvez a uns 100 metros acima de nós, em massas brilhantes que me faziam pensar no Tibete, enquanto tomavam formas fantásticas como cordilheiras imagináveis. O Huang e eu havíamos tido um dia difícil nas salas de dissecação. Difícil porque os cadáveres de lá tinham estado guardados por muito tempo, e o cheiro emanado deles era terrível. O odor de corpos em putrefação, do antisséptico e os demais odores haviam-nos realmente esgotado, e eu estava imaginando o motivo pelo qual saíra do Tibete, onde o ar era puro e os pensamentos dos homens também. Depois de algum tempo, havíamos fartado das salas de dissecação, e após nos lavarmos, tínhamos subido para aquele cimo da encosta. Era bom, eu estava pensando, andar na tarde. Olhando sobre a beira da encosta, dava para enxergar o tráfego fluvial intenso do rio lá embaixo. Lá estavam os cules carregando navios eternamente ocupados em transportar seus fardos pesados, com longa vara de bambu sobre os ombros, tendo em cada extremidade cargas de 40 quilos, empilhadas em cestos. Esses pesavam 2 quilos cada um, e assim o cule estaria carregado nada menos de 83 quilos o dia inteiro. Para eles a vida era dura, trabalhavam até morrer. E morriam ainda jovens, gastos, verdadeiros cavalos humanos, tratados pior do que animais nos pastos. E quando estavam esgotados e caíam mortos, iam às vezes terminar em nossas salas de dissecação para continuarem no trabalho do bem, dessa feita proporcionando material de estudo a médicos em formação que adquiriam em seus cadáveres a prática cirúrgica e conhecimentos com que iam tratar os vivos. Afastamo-nos da beira da encosta e nos pusemos de frente para a brisa muito leve, que trazia o cheiro suave das árvores e flores. Havia um pequeno bosque quase à frente, e alteramos de leve os passos para chegar até lá. A poucos metros da encosta, paramos, tomados pelo pressentimento estranho de alguma calamidade iminente. Uma sensação de inquietude e tensão, algo inexplicável. Entreolhamo-nos indagadoramente, incapazes de adivinhar o que fosse. Huang resolveu comentar em tom de dúvida. Não pode ser trovão. Claro que não, retruquei. É alguma coisa muito estranha, da qual nada sabemos. Ficamos parados incertos, a cabeça inclinada, ouvindo. Olhamos ao redor para o chão, as árvores e depois as nuvens. Era de lá que vinha o ruído, um brum brum brum, firme que se tornava mais alto e cada vez mais áspero. Enquanto olhávamos para cima, é que vimos por um vão na base das nuvens uma figura escura e alada passada. Desapareceu na nuvem oposta quase antes de termos percebido sua presença, e eu gritei. Um dos deuses do céu para nos apanhar. Nada havia que pudéssemos fazer, e permanecemos parados imaginando o que sucederia em seguida. O ruído era tronitruante, agora, e como nenhum dos dois ouvira antes. Então, quando observarmos, uma forma enorme surgiu, sacudindo fragmentos de nuvens de si, como impaciente por livrar-se inteiramente delas. Brilhou vindo do céu, passou bem acima de nossas cabeças sobre a beira de encostas com um guincho nauseabundo e um soco de ar torturado. O ruído cessou e fez-se silêncio. Ficamos inteiramente espantados e temerosos, olhando um para o outro. E depois, em impulso comum, voltamos-nos e corremos para a beira da encosta a fim de ver o que acontecera com a coisa vinda do céu. A coisa que se mostrara tão estranha e barulhenta. Ali chegamos, inclinamo-nos bastante e olhamos com cuidado para o rio reluzente. E lá, sobre uma faixa arenosa no chão, estava um monstro estranho e alado, agora parado enquanto olhávamos. Tossiu com um jato de fogo e uma explosão de fumaça negra. Isso nos fez dar um pulo, empalidecer, mas não se tratava do mais estranho de tudo. Para nosso espanto incrédulo e horror, abriu-se uma parte do lado e 2 homens saltaram. Naquele momento achei que se tratava da coisa mais maravilhosa que eu já vira. Mas estávamos perdendo tempo lá em cima. Pusemos-nos em pé e corremos pela trilha que descia. Passamos em carreira pela rua dos degraus, ignorando o movimento e todas as noções de cortesia.
em nossa arremetida louca para chegar à beira do rio. Ali, chegados, sentimos vontade de bater com os pés no chão, tanta raiva frustrada. Não havia um só barco à disposição, nenhum barqueiro, nenhum só para a amostra. Todos eles haviam corrido para outra margem para estarem onde queriam. Mas, lá estava um barco, por trás de uma pedra. Voltamos-nos para ele com a intenção de lançá-lo à água e atravessar a corrente. Mas ali chegamos vivos, um homem velho, muito velho, descendo uma trilha íngreme e carregando redes. Papai? Perguntou Huang. Leve-nos para outra margem. Eu não tenho o que fazer por lá, respondeu ele. Quanto vale a travessia para vocês? Atirou as redes no barco e encostou-se no mesmo, tendo na boca um velho cachimbo. Cruzou as pernas e parecia disposto a passar assim o resto da vida, batendo papo. Estávamos em paroxismo de impaciência. Vamos, vamos, meu velho, quanto quer. O velho declarou uma soma fantástica que era suficiente para comprar um barco estragado. A nosso ver, mas estávamos tomados de agitação e teríamos dado quase qualquer coisa para chegar a outra margem. Huang barganhava, mas eu disse: não percamos tempo, vamos dar-lhe metade do que pediu. O velho aceitou no mesmo instante, pois era 10 vezes mais do que esperava receber. E nós tratamos de embarcar em seguida. Calma, jovens cavaleiros, calma, desse modo vão arrebentar meu barco, advertiu ele. Ora, vamos, vovô, pediu Huang, ande com isso, o dia está acabando. O velho embarcou calmamente, parecendo ranger com reumatismo e resmungando. Devagar apanhou uma vara e com ela tocou a embarcação para a corrente. Nós nos movíamos inquietos, procurando mentalmente fazer com que o barco andasse mais depressa. Mas nada faria aquele homem apressar-se. No centro do rio, algum redemoinho nos apanhou e fez girar, mas ele recolocou o barco no rumo e assim chegamos à outra margem. A fim de poupar tempo, contei o dinheiro enquanto nos aproximávamos da margem oposta e o coloquei na mão do velho, que não teve a menor hesitação em recebê-lo. E depois, sem esperar que o barco encostasse na margem e que tanto desejávamos chegar, pulamos na água rasa e subimos correndo a encosta. Diante de nós estava agora aquela máquina maravilhosa, aquela máquina inacreditável que viera do céu e trouxera homens em seu interior. Nós a olhamos com respeito, espantados diante de nossa própria temeridade em aproximar-nos dela. Havia outras pessoas presentes, mas permaneciam respeitosamente a uma boa distância. Nós nos adiantamos, chegamos perto, passamos por baixo, apalpamos as rodas de borracha, dando-lhe socos para verificar sua resistência. Seguimos para a frente traseira e vimos que ali não havia roda alguma, mas uma barra de metal flexível que tinha na extremidade algo parecido com uma sapata. Exclamei. Será um freio para reduzir a velocidade quando pousa no chão? Não tínhamos uma coisa assim em nossos papagaios. Cautelosos, quase temerosos, apalpamos os flancos da máquina, olhamos com incredulidade enquanto verificávamos tratar-se de um tecido que a encobria, pintado de algum modo e esticado como sobre uma estrutura metálica. Ali se encontrava realmente uma novidade. Estávamos a meio caminho entre asas e cauda e tocamos em um painel, só faltando desmaiar de choque quando o mesmo se abriu e um homem saltou para o chão com agilidade. Vocês parecem mesmo muito interessados, disse ele. Estamos sim, concordei. Eu voei numa coisa como essa no Tibete, mas era silenciosa. Ele me fitou arregalando os olhos. Você disse Tibete? Disse, confirmei. Huang interveio. Meu amigo é um Buda vivo, um lama estudando em Chongqing. Ele costuma voar em papagaios grandes capazes de suspender um homem, explicou. O homem saído da máquina aérea pareceu interessado e comentou. Isso é notável, declarou. Vocês querem entrar para podermos sentar e conversar um pouco? Dizendo isso, voltou-se e seguiu à frente entrando naquela máquina. Eu estava pensando, já passei por muitas coisas, e se o homem tem coragem de entrar nessa coisa, eu também tenho. Assim é que entrei e Huang seguiu seu exemplo. Meu exemplo. Eu vira uma coisa maior do que aquela no planalto do Tibete, na qual os deuses do céu haviam voado para fora do mundo. Mas fora diferente, não tão assustadora, porque as máquinas por eles utilizadas eram silenciosas, enquanto aquela rugia e feria o ar e tremia. Lá dentro estávamos assentos, e bem confortáveis, nos quais nos acomodamos. O homem continuou fazendo perguntas a respeito do Tibete,
Perguntas essas que reputei inteiramente idiotas. O Tibete era uma coisa tão comum e vulgar, e ali estava ele, dentro da máquina mais maravilhosa que já existira, falando sobre minha terra. Afinal, depois de bastante tempo e com muita dificuldade, passamos a obter algumas informações a nosso turno. Tratava-se de máquinas a que chamavam aeroplanos, dispositivos que contavam com motores para impulsioná-los no céu. Eram os motores que faziam aquele ruído, explicou. O aeroplano em que nos achávamos fora fabricado pelos americanos e adquirido por uma firma chinesa de Xangai, que planejara iniciar uma linha de transporte aéreo entre Xangai e Chongqing. Os 3 homens que tínhamos visto eram o piloto, o navegador e o engenheiro, efetuando o voo experimental. O piloto com quem conversávamos disse então: estamos procurando interessar as pessoas notáveis e dar-lhes a oportunidade de voar, para que aprovem nosso empreendimento. Nós assentimos, achando que tudo aquilo era maravilhoso e desejando fôssemos notabilidades para termos a oportunidade de voar também. E ele prosseguiu: você que vem do Tibete certamente é uma notabilidade. Quer experimentar essa máquina conosco? Claro que sim, respondi. Gostaria tão depressa quanto você quer. Ele fez um sinal a Huang e pediu que meu amigo saísse, dizendo que ele não poderia ir. Oh, não, intervim. Se eu for, o outro irá também. Assim é que Huang pôde permanecer e não me agradeceu mais tarde por isso. Os 2 homens que haviam saltado antes vieram na direção do aeroplano, travando uma intensa troca de sinais feitos com as mãos. Fizeram alguma coisa na parte dianteira e logo ouvimos um estampido, após o que fizeram outras coisas. Agarramos-nos aos assentos, achando que tinha ocorrido algum acidente e que seríamos reduzidos a fanicos. Segurem-se bem, disse o homem. Não seria possível agarrar-nos ainda mais, de modo que a advertência for inteiramente supérflua. Vamos decolar, anunciou ele. O estrondo tornou-se apavorante, com solavancos, trancos, pulos e batidas. Tudo muito pior do que eu sentira na primeira vez que voara em papagaio. Aquilo era realmente bem pior, pois além dos trancos e solavancos havia o ruído abominável. Notamos uma batida final que quase colocou minha cabeça entre os ombros e uma sensação como a de que se me estivessem apertando com força por trás e por baixo. Consegui erguer a cabeça e olhar pela janela. Estávamos no ar e subindo. Vimos o rio tornar-se um fio prateado, os 2 rios convergindo e formando um só. Vimos as sampanas e juncos transformados em brinquedinhos, como pequenos pedaços de madeira a flutuar. E logo olhamos para Chongqing e suas ruas, aquelas ruas de degraus tão íngremes que requeriam esforço para subir. Naquele ponto onde nos encontrávamos pareciam niveladas, mas pelo lado da encosta os campos terraceados continuavam com o aspecto de coisas precariamente penduradas sobre a encosta horrivelmente íngreme. Vimos camponeses trabalhando sem nos darem atenção. Repentinamente tudo ficou branco, passando a reinar uma obscuridade completa, e até os ruídos do motor pareciam abafados. Estávamos nas nuvens. Alguns minutos com fragmentos delas a passarem rapidamente pelas janelas e a voz se tornou mais forte. Aparecemos no azul pálido do céu inundado pela luz dourada do sol. Quando olhávamos para baixo era como se víssemos um mar de neve congelada, cintilantemente branco, ofuscante, magoando os olhos com a intensidade do brilho. Subíamos mais e mais e percebi que o homem na direção da máquina estava falando comigo. Estamos bem mais alto do que você já esteve antes, dizia ele. De modo nenhum, retruquei, porque quando voei os papagaios já estava a mais de 6.000 metros de altura. Ele pareceu surpreso e voltou-se a fim de olhar pela janela lateral, como que a asa baixou e deslizamos de lado em mergulho sibilante. Huang adquirira uma coloração esverdeada e horrível, e coisas inenarráveis sucederam com ele, que deslizou do banco pondo-se de borco no chão do aeroplano. Não era espetáculo agradável, mas o que ocorria com ele também está longe de sê-lo. Eu sempre fui imune ao enjoo e nada sentia senão leve prazer pelas manobras. O mesmo não ocorria com Huang, terrivelmente assustado com o voo. Quando pousamos era apenas um corpo trêmulo, que de vez em quando emitia um gemido. Huang não era um bom aeronauta. Antes de pousarmos, o homem desligou os motores e nos deslizamos pelo céu, baixando cada vez mais e ouvindo apenas o sibilar do vento nas asas e o estremecimento do tecido nos flancos do aeroplano, a demonstrar que voávamos em aparelho feito pelo ser humano. De repente, quando já bem próximo do chão, ele ligou novamente os motores e mais uma vez ficamos ensurdecidos pelo estrondo de muitos cavalos vapor. Ele descreveu um círculo com o aeroplano e chegamos à terra. Um solavanco violento,
o guincho emitido pelo freio da cauda, e fomos aos trancos e barrancos até parar. Novamente os motores foram desligados e o piloto e eu nos levantamos para saltar. Pobre Huang não conseguia erguer-se, e tive de carregá-lo e deitá-lo na areia até que se recuperasse. Receio ter sido bastante insensível, pois Huang ficara de borco na areia amarela do lugar onde havíamos pousado em meio do rio que tinha quase 2 quilômetros de largura. Estava de rosto voltado para o chão, fazendo gestos e emitindo sons curiosos. E eu me sentia satisfeito pelo fato de que ele não se pudesse pôr em pé. Satisfeito porque isso me proporcionava uma boa desculpa para ficar ali parado e conversar com o homem que dirigira a máquina. E realmente conversamos bastante, embora ele quisesse saber mais a respeito do Tibete. Como era o país para a aviação, os aeroplanos podiam pousar lá? Seria possível desembarcar no exército mediante paraquedas? Eu não fazia a menor ideia do que fossem os paraquedas, mas respondi que não, para estar mais tranquilo. Chegamos a um acordo afinal. Eu lhe falei sobre o Tibete e ele sobre aeronaves. Foi quando ele disse: ficaria profundamente honrado se você conhecesse alguns amigos meus que também estão interessados nos mistérios do Tibete. Para que eu iria conhecer os amigos dele? Era apenas um estudante de medicina e queria tornar-me também estudante do ar. E aquele camarada só pensava no aspecto social das coisas. No Tibete, eu fora um dos poucos que haviam voado, e o fizera sobre montanhas, em papagaios capazes de transportar um homem. Mas embora a sensação fosse maravilhosa e o silêncio repousante, ainda assim os papagaios eram mantidos presos ao chão. Eu podia apenas subir no ar, mas não sobrevoar a terra, e ir onde quisesse. Ficava amarrado como um iaque ao pasto. Queria saber mais a respeito daquela máquina estrepitosa, que voava como eu sonhava voar, podendo ir a qualquer parte do mundo, ao que afirmava o piloto, e lá estava ele interessado apenas em falar sobre Tibete. Por algum tempo pareceu predominar um impasse em nossa conversa e ficamos sentados na areia, olhando um para o outro. O próprio Huang gemendo ao lado e sem receber qualquer atenção da nossa parte. E depois chegamos a um acordo. Concordei em estar com os amigos dele e contar algumas coisas sobre o Tibete e seus mistérios. Concordei em fazer algumas preleções a respeito e ele, por sua vez, levar-me-ia em outra revoada no aeroplano e explicaria o funcionamento do mesmo. Andamos ao redor da máquina inicialmente e ele me mostrou as diversas coisas que a compunham, estabilizadores, leme, todos os tipos de coisa. Depois entramos e sentamos lado a lado, bem à frente, tendo ali uma espécie de bastão com metade de uma roda presa ao mesmo. A roda podia girar para a direita ou esquerda, enquanto o bastão vinha para trás ou ia à frente. Ele explicou que puxando para trás fazia o aeroplano subir, e empurrando à frente desceria. E se voltasse aquilo, a máquina também faria uma volta, indicando os diversos botões e chaves, e logo ligou os motores. Por trás dos mostradores de vidro vi ponteiros oscilando e alterando sua posição à medida que variavam as velocidades dos motores. Passamos muito tempo assim e ele deu boa explicação de tudo. Desligados novamente os motores, nos desembarcamos e ele suspendeu as tampas de inspeção, indicando novos pormenores, tais como carburadores, velas de ignição e muitos outros. Fui encontrar-me com os amigos dele à noite, como prometera, e verifiquei serem chineses naturalmente. Achavam-se todos ligados ao exército e um deles declarou conhecer bem Chiang Kai-shek e que o generalíssimo procurava formar o núcleo de um exército técnico, tentando melhorar o padrão dos serviços do exército chinês. Disse que, em questão de dias, chegariam a Chongqing 1 ou 2 aeroplanos de dimensões menores. Eram aviões comprados aos americanos, ao que declarou. Depois disso, não conseguia afastar do pensamento a ideia de voar. Como poderia entrar numa aeronave assim? Como fazê-la subir? Como aprender a voar? Huang e eu estávamos saindo do hospital. Dias depois, quando das nuvens carregadas que se estendiam acima de nós surgiram 2 formas prateadas, 2 aviões de combate de um só lugar que tinham vindo de Xangai, conforme fora prometido. Fizeram diversas voltas sobre Chongqing e depois, como se houvesse divisado o lugar exato onde pousar, mergulharam bem próximos um ao outro. Nós não perdemos tempo, seguindo apressadamente pela rua de degraus e para a faixa de areia. Lá estavam 2 pilotos chineses, em pé ao lado das máquinas e muito ocupados em limpar as manchas do voo feito através das nuvens sujas. Huang e eu nos aproximamos e tornamos nossa presença conhecida ao chefe dos 2, o capitão Po Ku.
Huang já esclarecera para mim que nada o faria subir novamente ao ar, pois julgara que ia morrer após seu primeiro e último voo. Ah, sim, disse o capitão Poku, já ouvi falar a seu respeito. Na verdade, estava pensando como devia fazer para encontrá-lo. Fiquei muito lisonjeado com isso e conversamos por algum tempo. Ele indicou as diferenças entre aquela máquina voadora e a outra em que havíamos voado, e que tinha lugar para passageiros. A sua, como indicou, dispunha de um só lugar e um só motor, mas a outra fora um modelo trimotor. Dispunhamos de pouco tempo para ficar ali, naquela ocasião, pois era preciso cumprir nossas tarefas, e foi com extrema relutância que nos afastamos. No dia seguinte, tínhamos boa folga e partimos tão depressa quanto possível para o local onde se encontravam os aeroplanos. Perguntei ao capitão quando ia ensinar-me a voar, como fora prometido, e ele respondeu: Eu não poderia fazer isso, estou aqui por ordem de Chiang Kai-shek. Estamos fazendo demonstrações com esses aeroplanos. Continuei a cobrar a promessa aquele dia, e quando o vi no seguinte, ele disse: Pode sentar-se na máquina se quiser. Vai ver que é muito bom. Sente-se e experimente os controles. É assim que eles funcionam. Veja. De pé sobre a asa, indicou-me os controles, mostrando como funcionavam. Eram bem parecidos com os controles do avião trimotor, mas muito mais simples naturalmente. Aquela noite nós o levamos, e ao companheiro. Eles deixaram um guarda policial junto aos aviões. Ao templo, que era nosso lar, e embora eu me esforçasse bastante com eles, não consegui qualquer afirmação sobre a época em que me ensinariam a pilotar. Ele dizia: Talvez você tenha de esperar muito tempo, são precisos meses de treinamento. É impossível pilotar um avião logo a primeira vez, como você quer. Terá de frequentar as aulas em terra e voar em aparelhos de 2 lugares. E pilotar muitas horas antes de poder fazer com um avião igual ao nosso. No dia seguinte, ao encerrar-se nossa tarde de estudos, fomos novamente ter com os aviões. Huang e eu atravessamos o rio e desembarcamos na areia. Os 2 pilotos estavam inteiramente a sós com as máquinas, separados por boa distância. Ao que parecia, alguma coisa estava errada no aeroplano do amigo de Poku, pois o mesmo descobria o motor do mesmo e havia ferramentas por toda parte. Poku ligara o motor do seu e o ajustara. Fê-lo parar, ajustou e logo ligou novamente. O motor fez fut 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 e não funcionou bem. O Poku parecia não nos ver, em pé sobre a asa mexendo no mecanismo. E depois, quando o motor roncou com mais suavidade e regularidade, como um gato satisfeito, ele se ergueu. Limpou as mãos em estopa oleada e pareceu contente. Ia voltar-se para falar conosco, quando o companheiro o chamou com urgência. Ia desligar o motor, mas o outro piloto sacudia as mãos com aflição, de modo que ele se deixou cair no chão e seguiu às pressas para lá. Olhei para Huang e disse: Ha! Ele disse que eu não posso entrar no aeroplano, não foi? Então tá, eu vou entrar. Lobisang, observou Huang, você não está pensando em fazer alguma tolice, tá? Em absoluto, respondi. Eu poderia fazer essa coisa voar. Eu sei tudo quanto é preciso. Mas, homem, objetou Huang, você vai se matar. Bobagens, já voei em papagaios, eu estive no ar sem enjoar, não foi? O pobre Huang pareceu abatido ouvindo isso, pois sua capacidade aeronáutica não era das melhores. Olhei para outro aeroplano, mas os 2 pilotos se encontravam ocupados demais para dedicar-me qualquer atenção. Estavam ajoelhados na areia fazendo alguma coisa com parte do motor, sendo óbvio que isso absorvia sua atenção. Não havia outra pessoa por perto, senão Huang, de modo que segui até o avião. Como vira os outros fazendo, afastei com pontapés os caustos diante das rodas e pulei depressa quando o aparelho começou a rolar no chão. Os controles tinham me sido explicados algumas vezes e eu sabia qual era o manete, sabia o que fazer, empurrei-o à frente com força, tanto que quase torci o pulso esquerdo. O motor estrugiu com força total, como a querer soltar-se do corpo do aeroplano, e logo rolávamos em velocidade enorme por aquela tira de areia amarela. Vi um ponto luminoso onde a água e a areia se encontravam e por momentos tive medo, mas logo recordei. Puxe para trás. Puxei o manche com força, o nariz do avião ergueu-se no ar, as rodas quase encostaram nas ondas e levantaram borrifos. E estávamos no ar. Parecia-me ter alguma força imensa e poderosa a suspender-me por baixo, erguendo-me no ar. O motor funcionava com estrondo e eu pensei, não deve funcionar com tanta força, é preciso diminuir ou ele arrebenta.
Assim é que puxei o manete um quarto de distância de volta e o estrépito tornou-se menor. Olhei para o lado e tive um choque completo. Muito abaixo estavam as encostas brancas de Chung King. Eu subira muito, muito mesmo, tanto que quase não sabia onde me encontrava. Subia mais e mais e procurei em seguida as encostas brancas da cidade. Onde? Céus! Se eu subir mais, pensava agora, saio voando do mundo. Foi quando houve um estremecimento terrível e sentia algo parecido como cair aos pedaços. O controle em minha mão foi me arrancado e eu atirado contra o lado da máquina que se inclinara e mergulhara com violência. Descendo em parafuso para a terra, por momentos fiquei tomado de pavor, dizendo a mim mesmo: dessa vez você conseguiu, Lobisang, meu filho. Se meteu a esperto demais. Em questão de segundos, eles poderiam ir buscar seus restos nas rochas. Oh, por que foi que deixei o Tibete? E logo raciocinei com base no que ouvira em minha experiência de voo em papagaios. Um parafuso. Os controles não podem funcionar de modo que devo dar toda a força ao motor e procurar obter algum controle direcional. Pensava nisso e já empurrava a manete à frente outra vez e o motor voltou ao seu estrépito maior. Foi quando agarrei o manche que se balançava furiosamente e procurei firmar-me no encosto do assento. Com as mãos e os joelhos forcei aquele manche à frente e o nariz do avião pareceu cair, de modo surpreendente, como se o fundo do mundo houvesse caído também. Eu não tinha correia de segurança e se eu não me agarrasse com muita firmeza aos controles, teria sido cuspido dali. Em minhas veias parecia haver gelo, como se alguém tivesse enfiado neve por minhas costas abaixo. Os joelhos se apresentavam estranhamente fracos, o motor trovejava cada vez mais alto. Eu era calvo, mas certamente se tivesse cabelos, eu teria ficado em pé, a despeito da corrente de ar. Upa, está rápido bastante, pensei. E com suavidade, oh, quanta suavidade! Soltei aquele controle para que não me se partisse. Gradualmente, com vagar apavorante, o nariz do avião subiu pouco a pouco, mas em minha agitação eu esquecera de nivelá-lo. O nariz do avião subiu até que a sensação estranha me fizesse olhar para baixo, mas que baixo? Ou era o em cima? Verifiquei que toda a terra estava acima da cabeça. Por momentos permaneci inteiramente incapaz de calcular o que acontecera e logo o aeroplano teve um salto e virou-se em outro mergulho. De modo que a terra, aquela superfície dura lá embaixo, ficara diretamente em frente da hélice. Eu dera um salto mortal, voara de cabeça para baixo, escorado com mãos e joelhos na manete. Virando ao contrário e sem correia de segurança, esperança de futuro reduzidas a nada. Reconheço que tive medo, mas pensei: se eu consigo ficar na sela de um cavalo, posso ficar nessa máquina. Deixei o nariz do avião descer mais um pouco e puxei gradualmente o manche. Novamente parece que poderosa mão me empurrava, mas dessa vez puxei o manete devagar e com cuidado, observando o chão todo o tempo e consegui nivelar o aparelho. Por momentos fiquei apenas sentado e imóvel, enxugando o suor da testa e pensando na enormidade da enrascada em que me metera. Primeiro descendo em vertical, depois subindo outra vez e voando de cabeça para baixo, sem saber aonde me encontrava. Olhei pelo lado, examinei o chão, dei voltas e continuei, sem a menor ideia de onde me achava. Tanto fazia estar ali quanto no deserto de Gobi. Finalmente, quando abandonara a esperança, a inspiração veio, em impacto, como em praticamente tudo que naquele Nacelle já havia feito. E eu me lembrei do rio. Onde está o rio? Facilmente, se o encontrasse e acompanhasse para este ou aquele lado, teria de chegar a algum lugar. Assim é que fiz o avião voltar-se em círculo suave, olhando para a distância e finalmente vi um tênue fio prateado no horizonte. Voltei o avião naquela direção e o mantive no rumo. Empurrei a manete à frente para chegar mais depressa e logo a puxei de volta, para evitar que alguma coisa se arrebentasse com tanta vibração. Não me sentia bem nesses momentos e verificara que estivera a fazer tudo com excesso. Empurrava a manete demais, o nariz do avião subia com rapidez alarmante, ou a puxava demais e o nariz descia com presteza ainda mais assustadora. Por esse motivo procurava agora fazer tudo com mais suavidade em atitude nova que adotara para fazer frente à ocasião. Quando me achava sobre o rio, voltei-me novamente e voei sobre ele procurando as encostas de Chung King. A coisa se mostrava mais confusa possível, pois não conseguia encontrar cidade. Foi quando resolvi descer mais e fiz círculos seguidos, baixando sempre, olhando pelo lado à busca
daquelas encostas brancas com os rasgos que eram os degraus íngremes, procurando os campos terraceados. Encontrei-me com dificuldade e finalmente compreendi que todas aquelas coisas minúsculas no rio eram os navios ao redor de Chung King. Um pequeno vapor de roda, as sampanas, os juncos. Desci mais e vi uma coisa pequena, uma faixa insignificante de areia. Desci mais, fazendo espirais como um gavião à busca da presa. A faixa de areia tornou-se maior, e lá estavam 3 homens olhando petrificados de horror. 3 homens que eram Poku, seu colega e Huang tomados pela certeza de que haviam perdido um avião, como disseram mais tarde. A essa altura, no entanto, eu estava confiante, quase demais. Subira ao ar, voara de cabeça para baixo, e encontrara Chung King. Agora estava pensando, sou o melhor piloto do mundo. Foi quando senti um comichão na perna esquerda, onde havia feia cicatriz resultante de um acidente por queimadura, no mosteiro. Devo ter movido a perna sem perceber, o aeroplano rodou. Uma forte pancada de vento bateu em minha face esquerda. O nariz do aparelho desceu enquanto a asa se inclinava e logo eu me achava em sibilante queda de asa. Mais uma vez puxei a manete e cuidadosamente o manche de controle. O aeroplano estremeceu, as asas vibraram e pensei que iam descolar-se. Por milagre, elas resistiram. O avião corcoviou como se fosse um cavalo branco e logo entrou em voo plano. Meu coração palpitava com violência pelo esforço e medo. Voei novamente em círculo sobre a pequena faixa de areia. Agora tenho de pousar com isso, estava pensando, e bem gostaria de saber como se faz. O rio, naquele ponto, tinha quase 2 quilômetros de largura, mas a mim parecia estreitíssimo e a pequena faixa onde teria de pousar era praticamente nada. Fiquei a fazer círculos no ar sem saber o que fazer, mas me lembrei de que me haviam dito alguma coisa explicando a arte de voar. Assim é que procurei alguma fumaça, a fim de ver de que lado soprava o vento, pois haviam dito ser preciso pousar sobre o vento. Eu soprava rio acima, como vi na fumaça de uma fogueira acesa à margem. Voltei-me e voei rio acima, muitas milhas, e depois ao contrário, de modo a estar contra o vento no aparelho de retorno. Quando me aproximava de Chung King, puxei vagarosamente a manete, de modo que o motor diminuísse as rotações e o aeroplano baixasse mais e mais. Houve um momento em que puxei demais a manete e a máquina parou e estremeceu, caindo como se fora uma pedra e deixando meu coração e estômago, por assim dizer, pendurados na nuvem mais próxima. Bem depressa empurrei a manete e puxei o manche, mas tive de voltar outra vez e subir de novo o rio e recomeçar tudo. Eu já estava cansado de voar, desejando não ter começado aquilo. Uma coisa era subir no ar, e outra bem diferente era descer. O barulho do motor fazia-se monótono e fiquei satisfeito ao ver Chung King surgir à frente mais uma vez. Eu voava abaixo agora e devagar, bem acima do rio, entre rochas enormes que muitas vezes pareciam brancas, mas que agora, pelos raios oblíquos do sol, mostravam-se negro esverdeadas. Quando me aproximava da faixa arenosa em meio do rio, estreito demais, uma largura de alguns quilômetros bem que teria servido. Vi 3 vultos pulando, tomados de agitação. Absorvi-me tanto a observá-los que me esqueci de pousar, e quando me ocorreu que ali eu devia fazer, já o lugar passara entre as rodas e o freio de cauda. Resignadamente empurrei de novo a manete odiosa para ganhar velocidade. Puxei o manche a fim de subir e passei por cima em giro fechado. Estava subindo o rio em outra volta, enjoado da paisagem, enjoado de Chung King, enjoado de tudo mais. Retomei o rumo abaixo contra o vento. À direita havia uma bela visão. O sol se punha, descendo vermelho e imenso sobre a linha do horizonte. Descendo. Isso me fez lembrar que tinha de descer também. E julguei que ia bater e morrer, mas não me encontrava pronto a ir ter com os deuses, pois ainda havia muito a fazer. E assim é que me recordei da profecia. E logo percebi que não havia mais com que me preocupar. A profecia. Eu certamente pousaria a salvo, e tudo estaria bem. Pensar nisso quase me levou a esquecer de Chung King e ali estava a cidade, quase por baixo da asa esquerda. Endireitei-me o manche com suavidade para ter certeza de que a faixa arenosa e amarela estaria bem diante do motor. Reduzi mais a marcha e o aeroplano afundou gradualmente. Puxei a manete de novo que estava a uns 3 metros sobre a água quando o barulho do motor acabou. Para ter certeza que não haveria incêndio se eu batesse, desliguei a ignição. E logo depois, com muita suavidade, empurrei o manche para perder mais altura. Bem à minha frente,
Bem à frente do motor via areia e água como se estivesse mirando diretamente para eles. Por esse motivo, puxei de leve o manche. Houve uma batida, um estremecimento, um salto. Novamente um ruído de raspagem, uma batida, vibração geral, como se tudo estivesse a desmanchar. Eu estava no chão e o aeroplano com que pousara sozinho. Por momentos permaneci sentado imóvel sem acreditar que tudo terminara, que o ruído do motor acabara e que aquilo fosse apenas o seu eco reverberando em meus ouvidos. Depois, olhei em volta, Poku e o companheiro e mais Huang vinham correndo, rostos vermelhos pelo esforço sem fôlego. Pararam pouco abaixo de mim e Poku me fitou. Depois o aeroplano voltou a olhar-me. Foi quando empalideceu, de choque e alívio absoluto. Alívio tão grande que não conseguia sentir raiva. Depois de pausa longa, bem longa, ele disse: Está resolvido, você terá de entrar para a Força Aérea e eu ficarei em muito maus lençóis. Está bem, respondi. Não vejo nada mal nessa coisa de voar, mas gostaria de aprender o método aprovado. Poku ficou novamente com o rosto vermelho e depois riu. Você é um piloto nato, Lobisang Rampa, afirmou. Vai ter sua oportunidade de aprender a voar. Foi quando o meu primeiro passo no sentido de deixar Chongqing, pois como cirurgião e piloto, meus serviços seriam de valia em outras partes. Em ocasião posterior, naquele dia, quando conversávamos sobre o assunto, perguntei a Poku o motivo pelo qual ele, que se preocupava tanto comigo, não subira no outro aeroplano a fim de mostrar o caminho de volta. Pensei em fazer isso, respondeu ele, mas acontece que você tinha decolado levando o motor de arranque e tudo mais, de modo que não pude levantar voo. O Huang naturalmente espalhou a história, e Poku e seu companheiro fizeram o mesmo, de modo que por diversos dias foi assunto dos comentários da faculdade e hospital que me desagradou bastante. O Dr. Lee mandou chamar-me oficialmente para fazer severa repreensão, mas extraoficialmente para apresentar parabéns e disse que eu teria apreciado muitíssimo fazer o mesmo em sua juventude. Mas explicou: não havia aviões naquele tempo, Rampa, nós tínhamos de viajar a pé ou a cavalo. Disse também que coubera a um tibetano selvagem, proporcionou-lhe uma das maiores sensações em muitos anos e aduziu: Rampa, como estavam as auras deles quando você passou voando e eles pensaram que ia cair em cima deles. Teve de rir quando contei que os três pareciam absolutamente apavorados e suas auras estavam contraídas em manchas azul claras, entremeadas de faixas marrons e amarelas, e expliquei: estou muito satisfeito por não haver quem visse a minha. Deve ter andado horrível, pois eu me sentia muito mal. Não passou muito tempo e fui abordado por um representante do generalíssimo Chiang Kai-shek, que me ofereceu a oportunidade de aprender a voar corretamente e receber uma comissão nas forças chinesas. O oficial que veio ter comigo explicou: se tivermos tempo, antes que os japoneses invadam a China a sério, gostaríamos de formar um corpo especial de modo que os feridos sem condições de transporte recebam ajuda de aviões que sejam também médicos. Foi assim que passei a ter outras coisas a estudar além de corpos humanos. Estudava a circulação do óleo em mecanismos e de sangue em corpos, a estrutura das aeronaves, bem como os esqueletos, e essas coisas apresentavam interesse igual a muitos pontos em comum. Os anos se passaram e me tornei médico formado e avião brevetado, treinando em ambos os setores, trabalhando em hospital e voando nas horas disponíveis. Huang não participava da segunda atividade, pois não se interessava por aviação, e a simples recordação do voo fazia empalidecer. Poku, em seu lugar, ficou comigo, pois já se vira que nós nos dávamos bem e formávamos uma equipe bastante satisfatória. Voar era uma sensação maravilhosa, sendo magnífico estar bem alto, desligar o motor do aeroplano, planar e subir nas correntes de ar como faziam os pássaros. Lembrava muito a viagem astral, coisa que fácil qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha o coração razoavelmente sadio e a paciência de perseverar. O leitor sabe o que é viagem astral? Consegue relembrar os prazeres de subir ao ar ou flutuar sobre os telhados das casas? Sobrevoar oceanos, talvez indo a alguma terra distante? Todos nós podemos fazê-lo. É coisa simples quando a parte mais espiritual do corpo deixa de lado a casca física e entra em outras dimensões e visita diversas partes do mundo, no extremo de seu cordão de prata. Nada há de mágico nisso e nada de errado. Trata-se de coisa natural e benfazeja, e em dias idos todos podiam fazer viajar astralmente sem qualquer impedimento. Os adeptos do Tibete e muitos das Índias viajam em seu astral de um para outro lugar e nada há de estranho nisso. Nos livros religiosos de todo o mundo, nas Bíblias de todas as religiões, encontramos referência a coisas tais como cordão de prata e taça ou concha dourada.
O chamado cordão de prata é apenas um feixe de energia radiante capaz de extensão infinita. Não se trata de um cordão material, mas um músculo, artéria ou cordel, mas é a própria vida, a energia que liga o corpo físico ao astral. O homem tem muitos corpos. Estamos, por enquanto, falando apenas do corpo físico e no plano seguinte o corpo astral. Podemos pensar que quando nos encontramos num estado diferente é possível atravessar paredes ou cair e passar além dos soalhos ou chão. Podemos sim, mas só conseguimos atravessar paredes ou cair pelo chão que tenham densidade diferente. No plano astral, as coisas desse mundo cotidiano não constituem barreiras à nossa passagem. As portas de uma casa não impediriam a entrada ou saída de alguém, mas nesse mundo astral existem também portas e paredes que para nós ali chegados são sólidas e impassíveis, tanto quanto as portas e paredes nessa terra o são para o nosso corpo físico. O leitor já viu um fantasma? Em caso afirmativo, tratava-se provavelmente de uma entidade astral, talvez a projeção astral de algum seu conhecido ou alguém de que o visitava, vindo de outra parte do mundo. Você pode, em alguma época, ter tido um sonho particularmente nítido e pode ter sonhado que flutuava como um balão alto no céu, preso por um cordão ou corda. Pode ter olhado lá em cima da outra extremidade desse cordão e visto que seu corpo lá embaixo estava rígido, pálido, imóvel. Se você continuou calmo diante dessa visão desconcertante, pode ter se encontrado a flutuar, afastando-se, derivando como um fragmento de pena leve ao vento. Pouco depois pode ter achado em alguma terra distante ou em alguma localidade distante, mas só conhecida. Se pensou a respeito disso de manhã ao despertar, provavelmente julgou tratar-se de um sonho, pois foi viagem astral. Experimente o seguinte: quando for dormir à noite, pense nitidamente que vai visitar alguém que conheça bem. Pense em como vai visitar essa pessoa. Poderá ser alguém residindo na mesma cidade. Pois bem, enquanto estiver deitado, afrouxe bem o corpo, descontraia-se e ponha-se à vontade. Feche os olhos e imagine-se flutuando, saindo da cama, passando pela janela e flutuando sobre a rua. Sabendo que nada de mal lhe acontecerá, sabendo que não cairá. Em sua imaginação, siga o roteiro exato que vai seguir, rua por rua, até chegar à casa de que quer. Em seguida, imagine como vai entrar nela. As portas não são obstáculo algum e tampouco tem de bater nelas. E você poderá ver a pessoa amiga, a pessoa a quem veio visitar. Poderá, aliás, se seus motivos para a visita forem puros. Não há dificuldade alguma. Nada é perigoso ou daninho em tudo isso. Existe apenas uma lei, os seus motivos devem ser puros. Apresento a mesma coisa outra vez, repetindo-a, mas é muito melhor abordar o assunto a partir de um ou dois pontos de vista, de modo que você perceba como a coisa é de espantosa simplicidade. Quando estiver deitado em sua cama, sozinho e sem ter quem o perturbe, a porta do quarto trancada de modo que ninguém possa entrar, mantenha-se calmo. Imagine-se estar desprendido suavemente do corpo. Não há mal nisso, e nada poderá magoar ou prejudicar. Imagine estar ouvindo diversos estalidos e rangidos, e que há numerosos solavancos pequenos enquanto sua força espiritual deixa o corpo físico e se solidifica mais em cima. Imagine estar formando um corpo que é semelhança exata de seu corpo físico, e que o mesmo flutua acima do corpo físico destituído de peso. Você sentirá uma leve oscilação, um diminuto subir e descer. Não há motivo algum para arreciar-se, nada com que se preocupar, tudo isso é natural, inofensivo. Mantendo-se calmo, verificará que pouco a pouco seu espírito recém-liberto flutuará, até que você sentirá estar flutuando alguns palmos fora do corpo físico. Pode olhar-se agora, isto é, olhar para seu corpo físico e verá que os corpos físico e astral estão ligados por um brilhante cordão prateado, um cordão azul prateado que pulsa com vida, com os pensamentos que vão do físico ao astral e deste para aquele. Nada pode magoá-lo ou prejudicá-lo enquanto seus pensamentos forem puros. Quase todos já fizeram uma viagem astral. Procure recordar-se do seguinte: você já teve dormindo e teve a impressão de oscilar, caindo e logo depois acordou com um sobressalto, pouco antes de bater no chão? Pois isso é a viagem astral feita de modo errado, feito pelo modo desagradável. Não há necessidade de passar por essa inconveniência ou sensação desagradável, e a mesma foi causada pela diferença em vibrações entre o corpo físico e astral. Pode ter acontecido que quando você descia para entrar no corpo físico, após efetuar viagem no astral, algum ruído, corrente de ar ou interrupção causasse ligeira discrepância em posição, e o corpo astral tenha descido ao físico, sem o fazer na posição exatamente certa, de modo que houve um sobressalto. Podemos comparar isso ao modo de saltar de um ônibus em movimento. O ônibus, que seria o corpo astral, marcha a 18 km/h.
O chão, que seria o corpo físico, não se move. E no curto espaço de tempo desde que deixamos a plataforma do veículo e chegamos ao chão, temos de desacelerar o movimento ou sentiremos um sobressalto. Assim, se você já teve essa sensação de queda, é porque já efetuou viagem astral, ainda que não soubesse disso. Porque o sobressalto de voltar no que se chamaria uma aterragem má apagaria a recordação do que fez ou do que ouviu. De qualquer forma, sem preparo, você estaria adormecido ao viajar astralmente, e julgaria ser apenas um sonho o que ocorrera. Sonhei a noite passada que fui a tal e qual lugar e vi fulano. Quantas vezes você já disse isso? Tudo um sonho, mas foi mesmo? Com um pouco de prática, você pode efetuar viagens astrais, quando estiver inteiramente acordado e reter a lembrança do que viu e do que fez. A grande desvantagem da viagem astral é a seguinte: quando viajamos desse modo, não podemos levar coisa alguma conosco, e tampouco podemos trazer qualquer coisa, de modo que constitui pura perda de tempo imaginar que alguém possa ir a algum lugar pela viagem astral, pois não podemos levar dinheiro nem mesmo um lenço, mas apenas o espírito. As pessoas cujo coração não se encontra em bom estado não devem praticar a viagem astral, uma vez que esta poderia mostrar-se perigosa. Não existe perigo algum, entretanto, para quem tem o coração sadio, pois enquanto seus motivos forem puros, enquanto não pensarmos em lucros ou males com relação a outras pessoas, nenhum mal poderá acontecer. Você deseja viajar astralmente? Eis o meio mais fácil de agir. Em primeiro lugar, lembre-se do seguinte: a primeira lei da psicologia estipula que em qualquer embate entre a vontade e a imaginação sempre vence. Assim sendo, imagine que pode fazer uma coisa, e se você o imaginar com intensidade suficiente, poderá fazer. Você pode fazer qualquer coisa, e um exemplo tornará a coisa mais clara. Tudo quanto realmente imaginamos podemos fazer, por mais difícil ou impossível que pareça ao espectador. Qualquer coisa que sua imaginação disser impossível tornar-se-á impossível, por mais que sua vontade procure forçá-la a prosseguir. Pense no assunto do seguinte modo: há duas casas com 12 metros de altura, separadas por uma distância de 3 metros. Uma prancha estendida de uma outra casa na altura dos telhados. A prancha terá uns 2 palmos de largura. Se você quiser andar sobre ela, sua imaginação levará você a imaginar todos os riscos e perigos, como o vento a empurrar ou talvez algum obstáculo na madeira para fazer você tropeçar. Você poderia ficar nervoso, diz a imaginação, mas qualquer que fosse o motivo, ela está afirmando que a jornada seria impossível e você cairia e morreria. Pois bem, nesse caso, você pode fazer todos os esforços possíveis, mas se imaginar uma vez que não conseguirá fazer, realmente não será possível. E aquela simples caminhada na prancha constituirá a façanha fora do seu alcance. Não há força de vontade que lhe permita cruzar a distância com segurança. No entanto, se a prancha estivesse no chão, você poderia andar sobre ela sem a menor hesitação. O que sai vencendo em caso assim? A força de vontade ou a imaginação? E se você imaginar que pode atravessar a prancha entre as duas casas, nesse caso poderá fazer com facilidade, sem se importar com o fato de que o vento esteja soprando ou mesmo se a prancha balançar, enquanto imaginar que poderá atravessar com segurança. As pessoas andam em cordas ou fios esticados, conseguem atravessar em bicicletas, mas nenhuma força de vontade as capacitaria a isso. Trata-se apenas de imaginação. É um fato bastante lamentável que tenhamos de dar o nome de imaginação a isso, porque, em especial no Ocidente, a palavra indica alguma coisa fantasiosa, inacreditável, mas acontece que a imaginação é a mais poderosa de todas as forças na Terra. A imaginação pode levar uma pessoa a crer que esteja apaixonada, e assim o amor vem tornar-se a segunda força mais poderosa. Deveríamos chamar a imaginação controlada, mas seja qual for o nome que lhe dermos, será preciso lembrar sempre: em quaisquer embates travados entre a vontade e a imaginação sempre vence. No Oriente, não nos preocupamos com força de vontade, porque a mesma é uma armadilha, uma arapuca que aprisiona os homens à terra. Contamos com a imaginação controlada e obtemos resultados. Se você for ao dentista fazer uma extração, imagine os horrores que o aguardam por lá, a sensação de agonia a cada etapa de extração. Talvez a picada da agulha e o sobressalto enquanto o anestésico é administrado. E depois disso o toque feito pelo dentista para verificar a sensibilidade. Você se imagina tendo vertigem ou gritando de dor ou sangrando profusamente ou coisa assim. Tudo isso é bobagem.
é claro, mas muito real para você. E quando se senta na cadeira, sofre muita dor inteiramente desnecessária. Aí temos um exemplo de mau uso da imaginação. Não temos aí a imaginação controlada, e sim a imaginação desenfreada. E ninguém deveria permitir que isso acontecesse. As mulheres ouviram narrativas chocantes a respeito das dores e perigos do parto. Por ocasião deste, a parturiente, pensando em todas as dores de que ouviu falar, torna-se tensa, face rígida, de modo que surge uma pontada de dor. Isso acaba de convencê-la da veracidade do que imaginou. O fato de que dar à luz um filho constitui tarefa muito dolorosa, de modo que ela se torna ainda mais tensa, tem nova dor e acaba passando muito mal. Isso não acontece no Oriente, onde as mulheres imaginam que dar à luz um filho é coisa fácil e indolor, de modo que isso é o que ocorre. As mulheres orientais têm os filhos e, em questão de horas, talvez, dão prosseguimento aos trabalhos caseiros, porque sabem controlar a imaginação. O leitor terá ouvido falar em lavagem cerebral, praticada por japoneses e russos. Trata-se de processo de se apoderar da imaginação alheia e fazer com que a pessoa imagine coisas que o captor deseja que ela faça. É o meio pelo qual o captor controla a imaginação do prisioneiro de modo que esse admite qualquer coisa, ainda que tal confissão lhe custe a vida. A imaginação controlada evita tudo isso, pois a vítima submetida à lavagem cerebral ou mesmo à tortura consegue imaginar outra coisa, e assim a provação por que passa não se mostra tão grande. E por certo ela não sucumbe diante do sofrimento imposto. O leitor conhece o processo pelo qual sentimos uma dor? Espetemos um alfinete no dedo. Para isso, colocamos a ponta do alfinete sobre a pele e aguardamos, tomados por aguda apreensão, o momento em que a ponta do mesmo penetrará na pele e surgirá sangue. Concentramos todas as nossas energias em examinar aquele ponto a ser espetado. Se estivéssemos sentindo uma dor no pé, ela seria inteiramente esquecida diante do alfinete que nos vai espetar. Concentramos toda a imaginação no dedo, na ponta do alfinete. Imaginemos a dor que isso vai causar sem pensarmos em mais nada. O oriental não faz isso, se assim se foi preparado. Ele não pensa no dedo ou na perfuração que será feita e dissipa a imaginação. Imaginação controlada por todo o corpo, de modo que a dor realmente infligida ao dedo é espalhada por todo o corpo. E algo tão minúsculo quanto a alfinetada não será sentido. A isso chamamos de imaginação controlada. Já vi pessoas com baionetas cravadas no corpo e não desmaiaram ou gritaram, pois sabiam do golpe que iam levar. A baionetada já se achava a caminho e souberam imaginar outra coisa. Novamente a imaginação controlada, e a dor se espalhou por toda a superfície do corpo, ao invés de localizar-se, de modo que a vítima conseguiu sobreviver à dor da baionetada. O hipnotismo constitui outro bom exemplo de imaginação. Nele a pessoa ser hipnotizada entrega sua imaginação a que hipnotiza. Ela imagina estar sucumbindo à influência da outra, imagina que se está tornando sonolenta, pondo-se sob a influência do hipnotizador. Assim, se esse se mostra suficientemente persuasivo e convencer a imaginação do paciente, esse cederá e se tornará obediente às ordens e a tudo. Da mesma forma, se uma pessoa se dedica à auto-hipnose e simplesmente imagina estar se colocando sob a influência de si própria, eis como se torna controlada por seu eu maior. Essa imaginação naturalmente constitui a base das curas pela fé. As pessoas vão acumulando energias e imaginam que se visitarem tal ou qual lugar ou se forem tratadas por esta ou aquela pessoa, ficarão curadas no mesmo instante. Sua imaginação, em tal caso, realmente dá ordens ao corpo, e assim se efetua uma cura, que perdurará enquanto a imaginação retiver o comando, enquanto não surgir qualquer dúvida na imaginação. Darei mais um pequeno exemplo comum, uma vez que essa questão de imaginação controlada é a mais importante que o leitor poderá compreender. A imaginação controlada pode representar a diferença entre o êxito e o fracasso, saúde e doença. Mas aqui está, você já dirigiu uma bicicleta por uma estrada absolutamente reta e aberta e viu mais à frente uma pedra grande, talvez a pouca distância da roda dianteira? Você pode ter pensado, não vou conseguir evitar essa pedra. E por certo não conseguiu. A roda dianteira da sua bicicleta tremeu e por mais que você se esforçasse,
seguiu de modo definido até bater na pedra, assim como um pedaço de ferro é atraído pelo ímã. Nenhuma soma de força de vontade poderá fazer com que evitasse a pedra. No entanto, se você imaginasse que poderia desviar-se, teria acontecido isso. Nenhuma quantidade de força de vontade nos dá o poder de evitar a pedra. Lembra-se dessa regra de máxima importância, pois ela pode representar toda a diferença no mundo. Se você continuar forçando a vontade para fazer alguma coisa a qual a imaginação se oponha, terá um distúrbio nervoso. Essa, na verdade, é a causa de muitas doenças mentais. As condições de vida atuais são bastante difíceis e a pessoa tenta subjugar a imaginação, ao invés de controlá-la, pelo exercício da força de vontade. Trava-se um conflito íntimo diante da mente e, com o tempo, ocorre uma perturbação nervosa. A pessoa pode tornar-se neurótica ou mesmo doente mental. Os manicômios estão absolutamente cheios de pacientes que se forçaram pela vontade a fazer uma coisa, quando sua imaginação visava outra. E ainda assim constitui tarefa bastante simples controlar a imaginação e fazer ela agir em nosso favor. É a imaginação controlada, que faculta ao homem subir alta montanha ou pilotar aeroplano muito rápido e registrar nova marca de velocidade, ou realizar qualquer dessas façanhas sobre que lemos. Imaginação controlada, permito-me repetir. A pessoa imagina que pode fazer isso ou aquilo e pode mesmo. Tem em si a imaginação afirmando que pode e tem a vontade desejando que faça. Isso representa o êxito absoluto. Assim sendo, se o leitor quiser tornar fácil sua marcha e se gosta de vida agradável, como ocorre com o oriental, esqueça-se da força de vontade, que não passa de armadilha e ilusão. Lembre-se apenas da imaginação controlada. O que imaginar poderia fazer? Imaginação é ter fé. Imaginação e ter fé não são a mesma coisa?